Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super aula para a galera, mais uma super aula de licitação. Esse aqui é um curso top de linha, você pode ter certeza disso, que no final do curso você vai ser um especialista em licitação para concursos. E eu digo para vocês o seguinte: vocês terão todas as condições de acertarem todas as questões de qualquer banca, de qualquer órgão aí de concurso público. Bacana? Professor, aula de hoje. Aula de hoje é uma aula complementar. Tá? É uma aula complementar. Nós começamos esse assunto lá no começo, na segunda aula nossa, né, quando a gente falou um pouquinho sobre o estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte. Tá? A gente estudou lá esse cara aí, a gente vai ver em detalhes aqui. Tá? Na aula passada, nós estudamos aí margem de preferência e agora a gente vai estudar um outro dispositivo que é chamado de direito de preferência. Tá? Então a gente vai estudar em detalhes. É claro que o direito de preferência ele foi criado pela Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Então vamos com bastante calma, isso aqui é uma aula complementar, isso aqui cai bastante também em concurso. Primeiramente, vamos fazer uma ajuda à memória para a galera, né? Então hoje é direito de preferência, previsto na Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei complementar do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, empresa de pequeno porte, né? O que acontece? Nós vimos isso lá atrás, no artigo 4º. Olha só. Aplicam-se as licitações e contratos disciplinados por esta lei, 14.133, as disposições constantes do artigo 42 a 49 da Lei Complementar 123. Né? E aí, professor? Aí nós vamos estudar agora todos esses artigos. Tá? O artigo 42 até o artigo 49. Tá? Agora a gente vai estudar todos esses artigos, porque isso pode sim ser cobrado no concurso público. Então vamos embora, né? Olha só. As disposições, né? As disposições a que se refere esse caput deste artigo não são aplicadas, né? Não são aplicadas, ok, né? Antes de mais nada, eu quero fazer uma explicação para a galera, tá? Então, o que acontece, né? Então, aqui, olha só, a Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto, ok? Esse Estatuto traz várias prerrogativas e seguranças para um tipo de categoria, dois tipos de categoria. Ó, as microempresas, ó, ok? E as empresas de pequeno porte. Beleza, tá. Professor, eu tenho uma empresa. Beleza. Essa minha empresa é considerada de pequeno porte, médio porte, grande porte? O que é, professor? Depende do quê? Do faturamento. Aí, ó, depende do faturamento. Tá? Depende do faturamento. Por exemplo, para se enquadrar em microempresas, por exemplo, né? Ó, eu vou colocar o número aqui, tá? Até 360 mil reais por ano. Então, esse cara aqui é considerado uma microempresa, né? E essa aqui, professor, é claro que vai até, né? É de 360 mil até, né? Até, olha aí, 4.800.000, tá? O que eu chamo a atenção para vocês? Então, você já sabe o que é o microempresa, né? Que esses valores aqui, tá? Esses valores são variáveis. Eles sofrem reajustes, adequações ao longo do tempo. Tá? Então, estou colocando esse valor para vocês. Se amanhã, por exemplo, tiver para publicação alterando esse valor, eu, professor Lark, vou fazer uma atualização dessa aula para vocês. Mas, por exato momento, você vai ter que entender. Então, coloque esse número na sua cabeça. Por microempresa, ok? Faturamento anual até 360 mil reais por ano. Empresa de pequeno porte, até 4.800.000, né? Então, esse aqui é o devido enquadramento. Então, você já sabe o que esse cara é. E agora com essa informação preliminar, você sabe qual que é o objeto da Lei Complementar 123, a gente vai estudar. Então, o que acontece? Já vem logo no primeiro parágrafo primeiro, né? Lá que fala o parágrafo primeiro. Olha só. Não são aplicadas
Ok, esse dispositivo do 42 ou 49 que nós iremos estudar, todos eles, entre eles, um dos mais importantes é o direito de preferência, não se aplica. Primeira situação, no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, então, bens ou serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Por exemplo, a aquisição do bem custa-se 10 milhões de reais, então não pode, não é isso? No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, as licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, né? Olha aí, beleza, né? Para fins, né, de enquadramento como empresa de pequeno porte. Então, você tem que saber o seguinte, né? Quando for o valor máximo estipulado, então ela não cabe, né? Beleza. A obtenção de benefícios que refere o caput deste artigo, entre eles o principal é o direito de preferência, fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a administração pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite de licitação, né? Claro, né? Então, o que acontece, né? Às vezes, né, a empresa lá, ela vai utilizar desse artifício aí do direito de preferência e ele consegue ter preferência de contratação com valores superiores ao seu enquadramento. Então, o legislador falou, opa, parou, tá? Então, você não pode, você tem um limite, tá? Você tem um limite aí de contratação do ano calendário. Que às vezes você faz um contrato aí de 36 meses, não é isso, com a administração pública, né? Mais do que justo, não é isso? Nas contratações com prazo de vigência superior a um ano, será considerado o valor anual do contrato para aplicação dos limites previstos no parágrafo 1º e no parágrafo 2º deste artigo. Beleza, né? E aí, professor? Então, a Lei de Licitações, a 14.133 de 2021, trouxe essas informações somente. Tá? E agora, professor, agora a gente tem que detalhar os artigos 42 até o 49, porque impacta diretamente na licitação. Tá? Impacta diretamente. E nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando aqui o capítulo da licitação. Né? Então vamos lá, olha aí, a emenda da lei, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Altera dispositivos da Lei 8212, 8213, que é lá do INSS, ok? Da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, tá? Lei Complementares e assim por diante, né? Ok, então está aí o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, EPP, né? Vamos lá, né? Então é o seguinte, o artigo 42 faz parte do seguinte, né? Acesso aos mercados. Além de vários acessos ao mercado, entre eles o Mercosul, nós temos aqui a seção 1. O que é a seção 1? Das aquisições públicas, né? Então, por isso que a licitação faz essa referência. Tá? Lei complementar. Então, essa lei complementar, então, das licitações públicas, né? Artigo 49. Vamos lá. Primeiro, benefícios para microempresas e empresas de pequeno porte, né? Vamos lá. Nas licitações públicas, tá? A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte, somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Puta, cara, questão de prova, cara. Então é o seguinte, a regularidade fiscal e trabalhista das micro e pequenas empresas, somente na assinatura do contrato. O que mais, professor? Vamos lá. E aí, professor? O que diz a lei normal para todo mundo? Olha só. Lá na lei, no artigo 63, fala assim, na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições. Então, na licitação normal, tá? Na licitação normal, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista se dá na habilitação. Professor, mas onde está escrito isso? No inciso 3º.
serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, regularidade fiscal, tá? Em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, tá certo? E apenas do licitante mais bem classificado. Então tá aí para a galera, tá? Então aí nós temos na habilitação. A habilitação, ela ocorre o quê? Depois do julgamento das propostas. Então é na fase de habilitação que você vai atestar a regularidade fiscal. Agora, e outra coisa, esse atesto da regularidade fiscal apenas, né, do licitante mais bem classificado. Tá? Então vai lá o primeiro, ele vai ter que comprovar a sua regularidade fiscal, né, e assim por diante. Então, e quando se tratar de empresa de pequeno porte? Então está aqui, empresa de pequeno porte, né, ou microempresa, efeito na assinatura do contrato, né? Bacana, fechou, né? Ok, vamos lá. É bom fazer esse comparativo para vocês terem uma noção, né? Artigo 43, preste atenção, tá? Vem, de certa forma, completar o artigo 42. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião de participação em certames licitatórios, está participando de uma licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para o efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. Tá? Então, mesmo que este apresenta alguma restrição. Então, ela vai participar, mas ela está lá, né? Ela tem que apresentar na data da assinatura do contrato todos os documentos. Já é um puta de um privilégio. Por quê? Porque dá tempo de correr atrás do prejuízo e você fazer os seus devidos acordos com a administração pública, com a fazenda pública e pagar os débitos, não é isso? Beleza, né? Ok, então é o seguinte, ele vai ter que, mesmo que apresente alguma restrição. Tá? Havendo alguma restrição, olha aí, na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período a critério da administração pública para a regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, né? Então aqui é a regra, né? Então vamos lá, você tem que entender. Então é o seguinte, guarda-chuva, qual que é a data que ele tem? Até a data da assinatura do contrato. Mas aí ele foi lá, participou de uma licitação, ele saiu vencedor. Tá? Aí ele vai para a habilitação. Na habilitação, ele mostra uma declaração que ele está negativado. Se fosse uma empresa normal, ela estaria o quê? Eliminada. Ela estaria excluída, desclassificada do certame, né? Por não ter sido habilitada. Mas aqui não. Aí aqui, né? Ele tem que apresentar as documentações, vai ser dado mais 5 dias úteis aí, para ele aí correr atrás do prejuízo, né? Parágrafo 2º, o que acontece no parágrafo 2º? Cara, o cara tinha que apresentar, né? E ele não apresentou a documentação no prazo de 5 e 5. E aí? Ele vai perder o direito, né? Vai prescrever o direito dele. A não regularização da documentação no prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da lei anterior, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes em ordem de classificação para assinatura do contrato ou revogar a licitação. Tá? Então, o que acontece? O cara tinha que apresentar as certidões, foi dado o prazo 5 mais 5 para ele, não apresentou as certidões. Né? E aí, professor, ele não apresentou a certidão, ele será eliminado, desclassificado, ser chamado segundo colocado do processo. Né? O que diz o artigo 81? O artigo 81 também tem esse dispositivo na lei nova. Né? A recusa injustificada do adjudicatário, o vencedor, em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando as penalidades legalmente estabelecidas. O disposto nesse artigo não se aplica aos licitantes convocados nos termos do artigo 64.2, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições das propostas do primeiro. Né? Então, o que acontece aqui? Né? O que está acontecendo aqui do 64.2 aqui? Então, é o seguinte, o que acontece? Né? O primeiro colocado tem um preço. Beleza?
primeiro colocado tem um preço. Então, ele não apresenta documentação e no prazo previsto. Então, ele vai, vamos chamar o quê? O segundo, né? É claro que esse primeiro, que não apresentou a documentação que deveria, ele está sujeito a sanções. A gente vai discutir as sanções lá no capítulo das sanções, ok? E aí, professor, por que ele vai ter sanções? Porque é considerado contrato não cumprido. Aí chama-se o segundo licitante. O segundo licitante faz o seguinte: não, eu não concordo com as condições do primeiro. Não concordo com as condições do primeiro. E aí, professor? Aí, tá certo, ele não é obrigado a assinar. E para esse cara que é o segundo, claro, ele não será penalizado, não será aplicado nenhuma penalidade a ele, né? Beleza, fechou, tá? Artigo 44 e o 45 são os mais importantes na minha opinião. Aí vem. Nas licitações será assegurada como critério de desempate preferência de contratação para microempresas e pequenas empresas de pequeno porte. Então tá aqui para a galera, tá? Então preferência de contratação, tá? Olha aí o direito de preferência, né? Critério de desempate. Vamos lá, agora eu vou explicar para vocês aqui. Como que é esse direito de desempate? Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta mais vantajosa, né? E aí, professor, vamos colocar aqui, olha aí, ó. Proposta 1, tá? A proposta 1, que foi teoricamente a vencedora, vamos colocar aqui, ó, foi de R$1 milhão. Beleza? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você ter noção da qualidade dos nossos cursos aqui da Lá Concurso. E eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Vocês fazerem um investimento aqui no nosso site, apenas 10 parcelinhas aí, a partir de 10 parcelinhas de R$35, você vai ter acesso ao restante dessa videoaula e muito mais videoaula. Nós colocamos aí, no máximo, aí, 1/3 das videoaulas aí disponíveis no nosso curso. Videoaulas atualizadas, videoaulas aí completas, videoaulas aí com bastante interação, professor, claro, e muito conteúdo. Gente, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo algo especial, uma preparação especial para o Instituto Federal de Mato Grosso. Tá? Então nós temos aqui edital publicado, edital na praça, bacana, né? Ok? Quero fazer uma chamada para vocês o seguinte, né? Nosso curso é a partir de 10h35, mas quero fazer um pequeno merchan para vocês da minha turma VIP para o cargo de assistente em administração. Isso aqui vai ser comigo, aquela parte de legislação que vale 10 pontos, peso 1, e a parte de conhecimentos específicos, 20 questões, peso 3, 60 com 10, 70 pontos de 100. Então, essas aulas do conhecimento de legislação e conhecimento específico vai ser comigo. Aula presencial. Ah, professor, eu sou do interior. Fique tranquilo. Fique tranquilo que essa aula vai ser transmitida ao vivo para você e você vai poder interagir. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp para a gente vai estar conversando, né? E o online, uma complementação de alguma videoaula e mais língua portuguesa aí, tá? Língua portuguesa e também a parte de geografia que está previsto no edital. Cara, esse aqui é um método que vai acelerar seus estudos, ele é 100% focado. Eu fiz isso no concurso aqui da Limpurb, tá? Da Limpurb, cara, nós estamos tendo resultados extraordinários, os alunos estão adorando, eles estão percebendo o que é realmente estudar para concurso. Tá? Eu posso falar de carteirinha dessa turma VIP, por quê? Porque somente esse ano, em 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil administrativo. Ou seja, eu tenho pleno domínio. Este curso está previsto aí o lançamento para o dia 6/9, tá certo? Estou abrindo aqui, tá, reserva de matrícula para vocês, caso vocês desejam aí. É só mandar um WhatsApp pessoal para mim, ó, 65 39, ok? 62 11 42. Que eu já vou colocar no grupo da turma VIP. Vou colocar no grupo da turma VIP para a galera aí estar sendo aprovado no concurso, ok?
Feito o merchan, professor, quais os cursos que o senhor tem aí para o Instituto Federal de Mato Grosso? Nós temos aí, né? Além da turma VIP, temos o curso online de assistente de administração, 10h35, isso aqui é gravado em estúdio, técnico em contabilidade, 10h35, tecnólogo em formação de área de gestão pública, 10h35, e técnico em assuntos educacionais, R$10,35, ou seja, super barato aí em conta. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos.